Então, Marcelo, o seu desenho ficou quase bom. Temos que fazer algumas correções e vou fazer algumas observações aqui. É sobre o enchimento complexo, a parte branca, o bloco branco. Você tem que tomar mais cuidado na hora de estar digitalizando para que fique a distância entre um bloco e outro, fique, no caso, sempre parelha, sempre na mesma distância, mais ou menos no caso como estou colocando aqui. Porque aqui na direita você colocou, no caso ficou muito, no caso para dentro do azul, e isso vai dar excesso de ponto. E já partindo na parte de baixo, no caso na esquerda, ficou muito próximo um bloco do outro. Nesse caso pode ocorrer que o tecido apareça entre o bloco azul e o bloco branco, né? Aí no restante, no caso, ficou normal. Nós temos uma outra observação aqui que ficou no O, na letra O, já com a ferramenta Fusion Fill. Provavelmente você fez ele certo, mas você deve ter ficado, no caso, depois de pronto, o O estava selecionado e você clicou na ferramenta Enchimento Complexo. Daí ele mudou o bloco, no caso de Fusion Fill, para enchimento complexo. Aí ele ficou em apenas um sentido, né? Mas mesmo depois, no caso de fazer, se ocorrer no caso um erro desse tipo, você pode pegar a ferramenta de ângulos e tá colocando os ângulos novamente no desenho, que ele vai converter esse bloco para a ferramenta de ângulo, que seria a Fusion Fill. Eu vou colocar só 4 ângulos, já ficou no caso o ponto cheio acompanhando a curvatura do desenho. Já no E nós temos uma observação, seria mais a questão do design do desenho, né? Aqui você fez primeiro a parte de cima, você levou ele todo nessa perninha do meio, e depois a parte de baixo você começou e fez ele pela metade. Daí nós temos um problema de estética, ele não vai ficar bonito, porque vai ficar parecendo uma emenda, o encontro dos blocos naquela parte não vai ficar legal. Mesmo depois de ter feito, a gente pode corrigir. Aqui eu estou pegando a ferramenta selecionei, peguei o remodelar objeto e estou remodelando. Aqui no caso deu problema com os ângulos, vou aqui desfazer e vamos recomeçar. Para evitar aquele problema do erro do ângulo, eu vou selecionar e eliminar esse ângulo. Aqui eu vou recolher essa parte do bloco que vai ficar para baixo, para melhorar o acabamento. Aqui vou apertar Enter para finalizar. E agora eu vou trazer esse bloco que vai por cima, é ele que vai fazer o acabamento. Então a parte de cima vem, finaliza, e quando eu faço essa parte de baixo, ele passa por cima dando o acabamento. Aí assim ele fica um layout bem mais bonito. Ó. Uma outra coisa que nós podemos estar melhorando também é a questão dessas linhas que a máquina vai entre um bloco e outro, né? Essas linhas, no caso, ela pode ser remanejada o ponto de início e o ponto de fim. Mesmo depois de ter finalizado, você pode selecionar o bloco e no remodelar o objeto que você consegue estar alterando o ponto de início e o ponto de fim. Vamos selecionar, vamos fazer o exemplo aqui na parte de cima do E. Vou selecionar, vou na ferramenta remodelar o objeto. Aí esse ponto de controle, na forma no caso de uma cruz, ele é o ponto inicial, ele é o ponto final, e o losango é o ponto inicial. Esse símbolo ele vale para todas as ferramentas, tá? Então, o losango nós temos o inicial e a cruz é o final. Certo? Então aqui era só essas observações e o restante ficou bom.